Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aula de terça-feira aqui, 6 horas da manhã, nós estamos junto, conectado, e eu tenho certeza que essa aula de hoje vai falar com você. Nós vamos trazer um assunto hoje um pouco polêmico, mas muito bom para você que quer crescer na fé, para você que quer avançar de nível, porque se você hoje assistir essa aula com o coração aberto, tendo entendimento, discernimento daquilo que eu quero passar, você vai romper 10 anos em um ano. Tá ok? A sua mentalidade vai acelerar no mínimo, um mês, 2 meses, tá? De tudo aquilo que você já viveu e tudo aquilo que você já passou. Então, Ícaro, qual que é o tema de hoje? Nós estamos na série de mensagem, não sei se você sabe, como andar no poder de Deus. Essa é a nossa série de mensagens dessa semana e ontem nós falamos sobre viver por princípio. Talvez, né? Como andar no poder de Deus, Ícaro? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que viver por princípio, querido. Você não pode negociar gratidão, verdade, obediência, justiça, serviço e humildade e honra. Na verdade, são os 7, né? São os 7 valores que eu coloquei para vocês, são 7 princípios que você não pode negociar. Gratidão, verdade, obediência, justiça, serviço, que é o servir, humildade e honra. Se você ainda não assistiu a aula de ontem, está disponível, é só você acessar lá no meu canal, né? Aqui no meu canal, na verdade, né? Só você clicar aqui embaixo no meu nome, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, a aula de ontem, tá? Não adianta. Quer viver no poder de Deus? Siga princípios. Viva em prol dos princípios milenares, aqueles princípios que Deus já estabeleceu, né, nessa terra, e você não pode negociá-los, ok? Negociou um princípio, você vai ter um problema sério. Você vai ter um problema sério, por quê? Porque você vai começar, você não perde o poder. Entenda isso aqui, Deus ele não revoga poder. Uma vez que você recebe o poder de Deus, ele não vai te tomar o poder. Mas você, através de uma negociação de princípio, o diabo, você vai estar mais vulnerável para o ataque do diabo. O diabo ele vai conseguir ter acesso a você de uma forma que ele nunca teve. Então, siga uma vida de princípios para você poder andar no poder de Deus. Segundo ponto que a aula de hoje tem uma vida de oração e jejum. Ícaro, como que eu faço para andar no poder de Deus? Querido, pega papel, pega caneta, anota, porque se você não tiver uma vida pautada debaixo da palavra, através de oração e jejum, você não vai conseguir atingir um nível de poder de Deus, andar no poder de Deus, viver uma vida cheia da graça e do favor dele. Por quê? Porque você só vai conseguir apresentar para esse mundo sinais e maravilhas se você jejuar e orar. Tá ok? E o que eu vou trazer para vocês algumas coisas que tá na palavra. Eu vou trazer embasamento na palavra hoje para você entender por que muitas pessoas não rompem, tá? Na parte espiritual. Por que muitas pessoas não conseguem romper, né, no âmbito profissional, financeiro, em todas as áreas da vida, tá? Por quê? O andar no poder de Deus, ele não se limita à espiritualidade. Entenda isso. O andar no poder de Deus é quando você toca, por exemplo, a mão em alguma coisa, esse negócio prospera, tá? Isso é o poder de Deus. O poder de Deus ele é manifestado em várias formas e eu vou apresentar isso para você, né, ao longo da semana, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa, ter uma vida em oração. Tiago, capítulo de número 5, verso de número 16, diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, ore uns pelos outros, para serem curados. Isso aqui eu acho muito interessante. Aí ele finaliza, né? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu vou ficar na parte A e depois eu vou trazer a parte B para a gente poder contextualizar. Tá ok? Vamos lá. Confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Isso aqui foi uma das coisas que me marcou muito. Quando eu comecei a estudar um pouco, a entender um pouco sobre Tiago, eu falava assim, peraí, em Isaías 53, 4 e 5 fala assim, certamente tomou sobre si as nossas enfermidades. Esse versículo eu acredito que você conhece, né? E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e aflito. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas nossas feridas fomos sarados. Muitas pessoas elas têm uma analogia de que nós fomos curados, nós fomos sarados, uma vez que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E não é bem assim. Por quê? Porque quando nós temos esse entendimento de que Jesus levou sobre si as enfermidades, a gente acaba sendo aquele filho que muitas das vezes olha para o pai. Eu fico imaginando, eu imagino isso aqui dentro de casa. Vamos lá, o Isaac sabe
que em todo momento que ele fizer algo, ele vai ter o perdão do pai dele. Por quê? Porque o pai dele já morreu na cruz em prol dos pecados dele. Então, tudo que o Isaac fizer aqui nessa terra, ele vai ser perdoado. E o Isaac, o que ele faz? Ele vive na terra sem falar com o pai dele sobre as mazelas emocionais, sobre os pecados, sobre aquilo que ele viveu. Sabe por quê? Porque já foi perdoado. Você acha que uma vida dessa faz sentido? Será que realmente o pai, no caso sou eu, será que eu olharia para o meu filho e eu falaria assim, nossa, esse daí entendeu, né? A graça, ele entendeu o favor de Deus na cruz. Será que eu falaria isso para o meu filho? É lógico que não. É lógico que não. Por que eu não falaria isso? Porque o Isaac, ele vai entender o meu sacrifício na cruz. Aqui eu estou fazendo... Gente, pelo amor de Deus, aqui eu estou trazendo só uma clareza, um entendimento para você. O Isaac, ele só vai entender o sacrifício meu na cruz se ele realmente entender que aquilo que ele fazia ou aquilo que ele já fez, precisa ser pedido perdão. Tem que haver confissão, tem que haver arrependimento, tem que haver. Por isso que Tiago, no capítulo 5, fala, queridos, confesse os seus pecados uns aos outros, ore uns pelos outros para serem curados. Não tem cura, não tem cura. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. O que Isaías 53, 4 e 5 falou, tá excelente e é isso mesmo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças e sobre o que? As suas feridas nós fomos curados. Tá errado? Não, tá certo. Mas nós acreditamos o quê? E é isso que eu quero trazer clareza para você. Uma vez que você tem o orgulho de não pedir perdão, de você não confessar, existe uma coisa chamada confissão e arrependimento. Senhor, o Senhor lembra quando eu tinha 16, 17 anos, que eu via pornografia, que eu mexia com coisa errada? Tem que haver confissão e arrependimento. Muitas vezes você, homem, não consegue largar a pornografia porque não tem confissão, não tem arrependimento genuíno. Talvez você, mulher, que tem um problema sério com a promiscuidade, está em vários relacionamentos, não consegue manter um relacionamento saudável, não consegue avançar, porque você não confessa e se arrepende genuinamente. Mas Jesus levou sobre si os nossos pecados. Sai dessa questão da hipergraça, não entra nessa cultura, porque infelizmente você vai entrar no viés que você vai estar errado. Você precisa sim, mulher, se você já teve algum problema com essa questão, né, de promiscuidade, você precisa sim entrar para o quarto, fechar a porta, orar, fazer uma oração. Como que eu sou cheio do poder de Deus? Oração e jejum. Você vai precisar entrar para o quarto, orar, jejuar, conversar com Deus, falar com ele, Senhor, me perdoa, eu confesso, eu arrependo, até de coisas que você sabe que está no oculto. Gente, isso foi o que aconteceu comigo, tinha muitas coisas que estavam no meu quartinho da bagunça, eu não queria abrir para Deus. Você também tem um quartinho da bagunça aí que você não gosta de abrir para ninguém. Só que a Bíblia ela deixa uma coisa muito clara. Não é só confessar e se arrepender para Deus. Você também tem que confessar e se arrepender para uma comunidade. Eu fui num treinamento, quinta-feira, eu achei maravilhoso o que um líder falou. Ele falou assim, sabe o que é lealdade? Olha que top isso aqui. Sabe o que é lealdade? Lealdade é quando o liderado fala das suas mazelas emocionais, dos seus pecados, ou talvez não é nem pecado, é uma mazela emocional, antes de ser confrontado. Isso é lealdade. Lealdade, olha o que eu estou falando para vocês, isso aqui muda o jogo, hein? Lealdade é quando um liderado chega ao líder para falar para ele de pecados e mazelas emocionais que não foram confessados, que não foram falados. E muitas das vezes ainda não foi confrontada. Por exemplo, eu como líder, eu não sei das suas mazelas emocionais, mas você como liderado vai chegar para mim e vai contar. Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é isso? Lealdade. Sabe o que é isso? Honra. Sabe o que é isso? Tiago 5,16. Portanto, confesse os pecados uns aos outros, ore um pelos outros para você ser curado. Não tem como ser curado emocionalmente, espiritualmente. Não tem como ser curado das suas mazelas emocionais, dos seus pecados, se não for confessado uns aos outros. Ser curado. Uma coisa é Deus levar sobre si. Amém. Glória a Deus. E eu creio nisso. A graça do Senhor nos alcançou, a graça, a misericórdia dele nos alcançou. Mas não tem como Deus trazer cura, aquela cura genuína, se nós não confessarmos, se nós não nos arrependermos de forma genuína e confessar uns aos outros. Orar um pelo outro. Porque é isso. Aí ele fala, a oração de um justo é poderosa e eficaz.
Nada nessa terra é mais poderoso que a oração. Anota nisso. Anota que você tem. Isso é poderoso, anota. Não existe nada nessa terra com poder maior do que a oração. A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Então, entenda. Quer ir para o próximo nível? Quer avançar de fase? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer andar no poder de Deus? Ícaro, eu até tenho o Espírito Santo, eu sei que ele habita em mim, mas eu não consigo avançar, eu estou batendo no teto. Pode ser, não estou falando que é, mas pode ser pecados que ainda não foram confessados. Pode ser maldições hereditárias. Pode ser repetições de padrão, né? A ciência fala muito sobre repetição de padrão. A espiritualidade fala de maldição hereditária, mas as duas coisas é bem parecida, né? Repetição de padrão é o que, Ícaro? Só para você entender, para não deixar vazio. É quando, a repetição de padrão é quando eu faço coisas que os meus avós, os meus bisavós fizeram e eu vou repetindo. Por exemplo, meu bisavô bebeu, era alcoólatra, meu avô bebeu, era alcoólatra, meu pai bebeu, era alcoólatra, eu bebi e virei alcoólatra. Isso se chama repetição de padrão. Dentro da espiritualidade, isso se chama maldição hereditária. É quando um vício vai perpetuando em todas as gerações. Então, quando eu tenho clareza de que eu preciso quebrar as maldições hereditárias dos meus antepassados, eu preciso confessar, eu preciso me arrepender. Ah, Ícaro, mas teve um aborto que aconteceu lá da minha avó. Eu preciso confessar e me arrepender. Por quê? Porque isso vem de geração em geração. E é isso que eu quero que você entenda. Muitas coisas podem estar travadas na sua vida. Por exemplo, um problema financeiro que não rompe, que não cresce, que não avança, que doideira é essa? Já aceitei Jesus, o negócio não vai. Você tem que avaliar, querido. Você tem que avaliar o que está acontecendo. Você tem que fazer uma árvore genealógica da sua vida para você poder andar no poder de Deus. Eu não acredito que os cristãos genuínos, aquelas pessoas que confessam uma fé em Jesus Cristo, podem andar desfavorecido de algo. Não existe isso. Mas existe renúncia? Existe batalha? Existe aflição? Lógico que existe. Mas não pode se limitar. Uma vez, querido, que você limita Deus, você está limitando Deus. Mas Deus quer que eu viva assim mesmo. Não, você está limitando Deus. Deus, Ele quer que você viva assim, uma vida de prosperidade, de graça, de favor, uma vida de crescimento espiritual, crescimento profissional, emocional, financeiro. Deus quer isso para a sua vida. Muitas das vezes o que acontece? Por que eu não estou andando no poder de Deus? Porque eu não permito, devido ao orgulho, devido à vaidade, devido ao ego. Eu já conversei com pessoas que são assim. E é muito ruim. Não para mim, para elas. Porque elas acreditam que uma vez que o sangue de Jesus levou a enfermidade, ela acha que está tudo certo. Está tudo certo para quem quer ser salvo. Mas quem quer implantar o reino na terra, para quem quer avançar, para quem quer crescer, isso não é legal não, querido. Ícaro, mas fulano é bem financeiramente. Mas você já parou para olhar como é que está a família dele? Você já parou para olhar? Porque muitas das vezes a maldição hereditária que vem não é na área financeira. Pode ser na família. Brigas, discussões, facções, fofocas. Você já parou para pensar nisso? E pode ser que o outro lá tem problemas financeiros. Então, é isso que eu quero que você entenda. Nessa primeira parte. E aí, em Marcos 11, 24 fala: portanto eu te digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam e assim sucederá. Marcos 11, 24. Oração é um passo de fé para concretizar aquilo que não se vê. O segundo passo da oração é um passo de fé para você concretizar aquilo que não se vê. Quero concretizar aquilo que eu não estou vendo. Ora, entregue nas mãos de Deus. Consagre-se a Deus. Porque a oração é o passo da fé. É você orar, é você entregar na mão dele, para as coisas começarem a acontecer na sua vida. E por que jejuar? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2 e 3 fala: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para que a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, e puseram-lhe as mãos e os enviaram. Aqui está falando sobre a igreja primitiva, sobre o início da igreja, o início da caminhada cristã. O que aconteceu? Eles procuravam adorar e jejuar. Enquanto eles adoravam e jejuavam, o Espírito Santo falou, testemunho interior: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado.
E depois de jejuar e orar, impuseram as mãos sobre ele e enviaram. O que é isso? Jejum não é para Deus falar com você, e sim para você ficar sensível a Ele. Deus está falando com a gente o tempo todo. Mas, quando você está sensível à voz de Deus, você está mais propício a entender o que Deus quer falar. Ouviu? Então, jejum não é para Deus falar com você. Jejum é para você ficar mais sensível à voz dele. Quando você faz um jejum, querido, você está mortificando a sua carne e você está edificando o seu espírito. A sua espiritualidade vai estar aflorada para esse novo tempo. Tá ok? Jejum também faz você ficar mais produtivo. Se a gente olhar para o lado da ciência, por exemplo, a ciência comprova isso. Né? Jejum também traz alinhamento de rota no mundo espiritual. Jejum faz sair do que é ruim para ficar o que é bom. Muitas das vezes, o jejum mostra algumas mazelas suas com algum tipo de alimentação, mostra o seu desgoverno, mostra algumas coisas. Por exemplo, a pessoa que não consegue ficar sem café, sem açúcar, sem Coca-Cola. Então, muitas das vezes, o jejum é isso que Deus quer de você. Ele quer mostrar para você que se você não colocar Deus para cuidar daquilo que é o bem mais precioso que é você, você vai estar sendo entregue às suas mazelas emocionais. Uma pessoa, por exemplo, que não consegue tirar a Coca-Cola da vida, uma pessoa que não consegue tirar o açúcar, querida, essa pessoa já está entregue. Aí, mas você está falando então que essa pessoa nunca vai ser produtiva? Não, ela pode até ser, mas ela sempre tem um limite, ela sempre tem um teto, ela sempre está desanimada, sempre está triste, sempre está cansada. Por quê? Porque ela não consegue vencer as suas próprias mazelas emocionais, os seus próprios vícios. E isso é um problema sério. Por isso que o jejum é importante. Por isso que o jejum faz você se conectar melhor com Deus. Porque você vai ficar sensível a Ele. E isso, para mim, que é algo maravilhoso. E jejum, para a gente poder fechar essa aula. E essa aula tá top. Se eu fosse você compartilhar, eu mandava para um monte de gente. Sai compartilhando. Eu sei que teve algumas coisas que eu falei aqui que pode ser que fique pesado, mas eu preciso falar. Eu preciso que você entenda como que é regido o mundo espiritual. Tá? E jejum, para a gente poder fechar, curte, comenta, compartilha, manda para mais pessoas. Jejum é uma arma também espiritual. Ícaro, de onde você está tirando isso? Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha que forte isso. E respondeu Jesus: ó geração incrédula. Gente, imagina você ouvir isso. O que é um incrédulo? Incrédulo é uma pessoa que não consegue professar a fé, que não consegue dizer aquilo que sente, dizer aquilo que ele vive, né? Incrédulo é uma pessoa descrente e perversa. Imagina você ser chamado por Jesus de perverso, por você não conseguir professar sua fé, por não trazer cura nos ambientes onde você passa, por não trazer sinais e maravilhas no ambiente onde você é colocado. É forte isso, hein? Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga meu menino. Olha que forte. Eu fico imaginando a gente como discípulo de Jesus. Geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? É o Espírito Santo aí falando no seu coração. Até quando? Até quando você não vai manifestar o poder de Deus? Até quando você não vai trazer sinais e maravilhas nessa terra? Até quando? Até quando você vai ser um cristão morno? Até quando? Essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você nessa manhã, para você ter clareza disso. Jesus repreendeu o demônio, ele saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por que aquele demônio não ouviu o meu comando? Isso é o que os discípulos estão perguntando. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhe asseguro que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, ele irá, e nada lhe será impossível. A fé é pequena. A fé dos discípulos é pequena. Mas qual que é o tamanho do grão de uma mostarda? Pequenininho. Então, se eu tenho uma fé, a pequena, então era o quê? Né? Então, aqui o próprio Jesus está trazendo, querido, que a fé, ela vai trazer algo diferente para você. E aí ele finaliza, né, no verso 21. Mas essa espécie só sai pela oração. E nós já falamos sobre o que é oração. Igor, eu fiquei com dúvida. Você vai voltar o vídeo, você vai estudar de novo. Tá ok?
Só sai com oração e jejum. Só sai com oração e jejum. Tá ok? Você vai precisar orar e jejuar para que o jejum se forme em você uma arma espiritual. Tá ok? Então, essa é a aula de hoje. Eu espero ter compartilhado com você um pouco, né, do entendimento que eu quis trazer para você. Essa aula foi uma aula bem pesada. Se fosse você compartilhar, mandar para mais pessoas, eu tenho certeza que essa aula vai impactar o maior número de pessoas. Esse é o nosso chamado, meu chamado, chamado da Fran. A gente está aqui para trazer esse tempo de cura, libertação, milagres, sinais, prodígios, e eu creio que na sua vida também não vai ser diferente, tá ok? Que Deus possa continuar trazendo o favor do Senhor, que Deus ele possa trazer a graça dele. Eu quero orar por você, eu quero orar porque muitas das vezes tem alguns espíritos que possam estar te assolando, querido. Por exemplo, ansiedade, depressão, pânico, necessidade de aprovação, todas essas mazelas emocionais, pode ser algum espírito também que está te assolando, para que você não venha romper, não venha avançar na sua vida emocional, né, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Eu quero orar por você também, eu quero orar pela sua vida financeira. E entenda, agora é com você. Você também precisa conversar com Deus. Você precisa expor isso para os seus líderes, para aquelas pessoas de confiança, para que você possa romper. Não perca mais nenhum tempo. Gente, não perca. Não perca um tempo mais da sua vida, muitas das vezes se entregando a vícios, se entregando em mazelas emocionais, se entregando em pornografia, se entregando a promiscuidade, se entregando a coisas que não vão te engrandecer, que não vão trazer grandeza para você. Igor, mas eu preciso ser grande. Não. É o amor de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus que habita em você. Isso te faz ser grande. É isso que eu quero que você entenda. Tá bom? Então feche seus olhos aí. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que nós estamos aqui, Pai querido, liberando uma palavra sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida dos meus alunos. E eu te peço, Pai querido, que eles não venham andar mais, Pai, fora da tua presença, fora da consciência daquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles. Pai querido, eu sei que o conhecimento liberta, a palavra do Senhor me respalda disso, que conhecendo a verdade vai nos libertar. E eu te peço agora, Senhor Jesus, que através dessa palavra, essas pessoas possam trazer agora uma confissão, um arrependimento genuíno, que elas possam, Pai querido, buscar a Tua face de uma forma que elas nunca buscaram, que elas possam, Pai querido, ter uma vida de prosperidade financeira, que elas possam, Pai querido, ter um entendimento verdadeiro sobre quem é o Senhor. Não deixa, Pai, que elas tomem mais aquelas cachaças emocionais, são os vícios emocionais, Pai querido. Elimina todo tipo de vício emocional, todo desgoverno, toda promiscuidade, tudo aquilo, Pai querido, que tem afetado a mente desse homem, a mente dessa mulher. Eu te peço, Pai querido, no âmbito almático, que o Senhor venha trazer uma renovação de mente, que eles possam, Pai querido, ser vivos, que a palavra do Senhor possa ser viva na vida deles, e que eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, toda mazela emocional, todo espírito maligno, tudo aquilo, Pai querido, que tem assolado, Pai querido, a vida dessas pessoas. Talvez dentro da família teve algum tipo de aborto, talvez dentro da família teve alguma complicação, algum também, algo que fere o teu mandamento. Eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, quebra todo esse mal, quebra tudo, Pai querido, que não provém de Ti, para que essas pessoas possam ter a graça e o favor do Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, é isso que nós oramos e Te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é bom. Amém, amém, amém. Querido, agora é com você. Tenha um tempo com Deus e eu tenho certeza que essa aula está vindo aqui para te edificar. Amanhã nós estamos juntos, 6 horas da manhã. Se você puder, compartilhe para mais pessoas. Tamo junto, valeu, que Deus te abençoe.